painelista daqui, Marcelo Terra, que tem artigos do Dr. Silvio Capanema, do Jacques Buchatix, da Andréa Mourão, que está aqui à minha frente, e colunas, espero que vocês curtam, já está no site. Nós temos também, e ontem divulgamos por e-mail, a configuração e como se procederão as comissões temáticas do Instituto. São 18 comissões, contamos com a participação assídua, dedicada de vocês, para que esse sonho, essa esperança se concretize de fato. Mês que vem, vamos reunir a primeira vez o Conselho de Administração do Instituto, em julho, vai ser uma reunião presencial em Brasília, para que de lá saiamos com a previsão do que serão as diretorias estaduais. Porque o Instituto ele é nacional, mas a atividade também ocorrerá em cada estado, com esse fomento e essa dedicação que eu mencionei, para que possamos fazer essas trocas de informações e conhecimento. Eu acho que é isso que todos buscamos. Bom, vamos lá. Eu chamo ao palco, para iniciar o Congresso Ibradim, os 3 primeiros painelistas. Francisco Rezende, oficial do 4º Registro de Imóveis de Belo Horizonte, por favor. Melim Chalhoub, advogado e um dos fundadores do Ibradim. Marcelo Terra, advogado e membro honorário do Ibradim. Vamos lá. Qual que é a nossa ideia? Nessa 1 hora de painel, nós vamos discursar um pouquinho, debater um pouco, sobre os desafios atuais do mercado imobiliário nos aspectos jurídicos. Nós vamos começar com Francisco Rezende, e aí, na sequência, Marcelo Terra e Melim Chalhoub, juntamente comigo, debateremos a respeito do PL do Distrato aprovado ontem na Câmara. Francisco, eu vou começar com você, se você me permitir. Na linha dos atuais desafios do mercado imobiliário, na nossa visão jurídica, eu acho que um assunto bastante afeito a você diz respeito a registro eletrônico e a evolução do atendimento e do serviço do registro de imóveis ao cidadão. Eu queria, com esse gancho, com essa chamada, que você discorresse um pouquinho para me propiciar, na sequência, fazer alguns questionamentos. Fique à vontade, por favor. Pois não, eu primeiro queria agradecer ao doutor Olivar a honra de estar aqui em São Paulo, nessa primeira conferência do Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário. Também é uma honra muito grande para mim estar na mesa com o ministro Chalhoub, meu professor, o doutor Marcelo Terra, professor também nosso, e agradeço aos senhores a paciência de me ouvir por alguns instantes. Eu sou oficial do 4º Registro de Imóveis de Belo Horizonte, por concurso público. Antes, eu fui oficial de Registro de Imóveis de Esmeraldas, uma cidade pequena do interior do Estado, imóveis rurais. Mas eu tenho 46 anos na atividade de registrar imobiliária. Um hiato de 6 anos, quando eu fui defensor público e prefeito do município de Esmeraldas. Mas esses 46 anos me dão uma visão muito grande do sistema registral. Eu vi nascer muita coisa que compõe o alicerce do atual sistema registral imobiliário, e eu acho importante a gente dar uma passadinha, nem que seja um minutinho sobre isso, para poder chegar nesse maior desafio hoje, que é o registro eletrônico. Eu quero dizer também para os senhores que o direito imobiliário é uma coisa, o direito registral imobiliário é outra coisa. O direito imobiliário trabalha com os institutos do direito material, né? Compra e venda, incorporação, permuta, etc. E o procedimento de registro se dá no chamado direito registral imobiliário dentro do registro de imóveis, através de seus institutos, né, da matrícula, do registro, da dúvida, das certificações, etc. Mas isso tudo se entrosa num grande sistema para viabilizar não só os direitos reais, que também o registro da propriedade, os direitos dela decorrente, e dos negócios jurídicos que são tão importantes para a nossa vida moderna, para dar desenvolvimento e progresso para a nossa nação.
eu vi nascer a Lei 6.015, então mudar o sistema de registro de fólio pessoal para fólio real. Eu vi nascer a 6766, Lei de Loteamentos, mudou a Lei de Loteamentos antigos, Decreto-Lei 58, a regulamentação da atividade na 8935, né, na Lei 8935, o Estatuto da Terra, que a gente com tanta esperança, e até hoje ainda está caminhando, engatinhando, né, para regulamentar os imóveis rurais. O Estatuto da Cidade, que veio com uma grande esperança de mudar tudo, e também trouxe institutos, mas ainda de pouca efetividade, né? A 9514, doutor Melim Chalub, um trabalho gigantesco, mas ainda tem tanta dúvida, né, doutor Melim? A gente vê aí tanta dúvida, especialmente do nosso lado, né, tanta dificuldade para implantar os institutos, né, da alienação fiduciária, como é que é isso, como é que é aquilo, isso pode, isso não pode. Gente, vamos viabilizar esse negócio, nós temos que participar desse grande desenvolvimento da nação, né? A mudança do Código Florestal, e agora a 3.465. Fantástica ali, né? Ela trouxe para a gente, rompendo princípios do registro de imóveis, que eram históricos, princípio da continuidade, por exemplo, e ela quase que nos sacudiu, falou: senhores registradores, parem de criar dificuldades, parem de colocar pequenas vírgulas, ponto e vírgulas. Precisamos de registrar, o mercado está precisando de registro, o Estado está precisando de registro, a população precisando de registro, para viabilizar os negócios jurídicos decorrentes da terra, dos negócios imobiliários. Então, essa é a primeira palavra que eu trago. Eu sempre tenho falado dos nossos congressos de registradores de imóveis. Gente, nós temos que registrar e não criar problemas para não registrar. E isso, para nós, talvez seja o primeiro desafio e o maior de todos os desafios, né? Nós temos que participar das mudanças da legislação, das mudanças do sistema, para viabilizar os registros. É lógico, dar efetividade a esses registros, com segurança jurídica, que é necessária a segurança, e dar publicidade a eles todos. Mas, e essa nova lei, a 3.465, ela trouxe mudanças importantíssimas no âmbito da regularização fundiária, né? Trouxe novos institutos, no âmbito dos condomínios, né? Conversei muito com o Melim, né? Trouxe agora esse condomínio chamado urbanístico, cada um tem um nome, né, Melim? Mas regulamentou isso. E é interessante, doutor Melim, quando eu era oficial de Esmeraldas, em 1990, alguma coisa, eu registrei um condomínio exatamente como é hoje. Tivemos que entrar na justiça para a prefeitura aprovar, nós tivemos, que eu orientei o incorporador na época, e o cartório registrou exatamente como é, quer dizer, há muitos anos atrás. Vi com muita tristeza, aqui em São Paulo, para viabilizar esses condomínios, ter que construir uma casinha, né, doutor Marcelo? O pessoal ainda falava casinha de cachorro, mas eu falei: gente, para, não é possível, nós temos um condomínio de lixo, as bases estão aí para poder fazer esse condomínio, esse novo condomínio urbano, né? Que eu falava, é um prédio deitado no chão, a mesma coisa, onde é que era a rua, é escada, onde é que é a piscina, é uma área de lazer, etc. E agora vem regulamentado. Agora, nós não podemos criar, nós, registradores, criar mais problema ainda, nós temos que viabilizar esse negócio, né? E sentar com os senhores para poder trazer a uma forma de fazer dar efetividade a esse instituto, com segurança e sem qualquer problema. Então, essa que é a minha função. Mas uma coisa, vi nessa lei também, a regularização de terras da União e vários outros assuntos, mas de muita importância, o doutor Olivar falou para a gente aqui, é o registro eletrônico. O que é esse registro eletrônico? O registro eletrônico já era previsto na Lei 11.977 de 2009. Há 10 anos atrás, essa Lei 11.977 falava que em 5 anos será implantado o registro eletrônico. Nós temos 10 anos e não foi implantado o registro eletrônico ainda. O registro eletrônico, como previsto na lei, depois regulamentado por um ato do CNJ, que também ficou muito no ar, né? O provimento 47, o registro eletrônico, na verdade, como previsto na lei, é só uma transmissão, quase que uma transmissão de dados. Mas isso não é o registro eletrônico que nós precisamos, né? Na lei é uma transmissão de dados. O cartório comunica à União, comunica ao Judiciário, comunica à administração estadual, ao município, etc. Mas isso é só uma intercomunicação. O registro eletrônico em si, doutor Olivar, seria um registro estruturado, onde as partes que necessitassem utilizar o sistema registral remeteriam dados, aqueles dados automaticamente cairiam no registro, né? O registro comunicava aos órgãos interessados, quem fosse, IBGE, INCRA, né? Aqueles dados do cartório para formar, na verdade, um grande acervo, não um acervo registral, porque o registro continua do registrador de imóveis. A qualificação do título, que é a coisa mais importante feita pelo registrador de imóveis, é o que nos dá vida, o que dá importância ao sistema, continua
continua com o registrador de imóveis daquela circunscrição, mas o Estado, a administração pública, o judiciário precisa da informação rápida, e a finalidade do registro eletrônico é isso, a informação rápida. Então, ele está sendo implantado, foram criadas, primeiro, a ideia era ter uma central única de registro, os senhores consultariam uma central única, pediriam certidão, verificariam matrícula, enviariam títulos por essa central, dava rapidez e velocidade, que vocês precisam tanto, efetividade para os negócios jurídicos. A primeira ideia era uma central única, depois o CNJ entendeu que deveria, devido ao tamanho do Brasil, a dificuldade de se implantar uma central única, que eu acho também que deveria ser uma central única, centrais estaduais, ficava mais fácil. Mas hoje em Minas, por exemplo, nós fizemos o Colégio Registral Imobiliário, que é o responsável pela central de registro de imóveis de Minas Gerais. Que dificuldade para criar uma central. Eu imagino que a Arisp, com tantos anos, foi a base de nós todos, com tantos anos, ainda não está totalmente implantada a central de São Paulo. Nós temos que caminhar para interligar agora essas centrais. Nós somos encarregados, Minas também foi encarregado de implantar a central na Bahia, no estado da Bahia, que não tem a menor condição, era oficializado, e agora na Paraíba. São Paulo está encarregado, se não me engano, de 11 estados. A gente vai multiplicando isso para dar viabilidade a esse sistema de registro eletrônico. E o registro eletrônico ideal seria um registro estruturado, com fácil pesquisa, com fácil comunicação aos entes da administração, mas, na realidade, ele ainda não está totalmente implantado, existe apenas uma comunicação, e nós do registro esperamos que o CNJ e nós também criemos o que está previsto na lei, que é a ONR, né, que seria uma organização desses sistemas registrais para dar viabilidade ao sistema registral. A gente está caminhando nisso, é o nosso grande desafio, e isso vai resultar numa coisa muito importante para nós, que é a uniformização de procedimentos. Isso vai nos propiciar a comunicação entre os cartórios e uniformizar procedimento. Esse negócio de chegar no cartório de Campinas ter uma exigência, chegar no cartório de Belo Horizonte ter outra, Belém ter outra, isso desorienta o incorporador, desorienta o loteador, desorienta a parte que está adquirindo, a parte que está do outro lado, e isso é abominável. E nós lutamos contra isso. A gente acha que a uniformização ela vai ser uma decorrência natural do procedimento registral, e é a coisa mais importante que vai redundar nesse trabalho todo que a gente está participando, que o senhor está participando, que nós estamos participando. Muito bom, Francisco. Tirando uma dúvida minha, o provimento 47, que regulamenta a 11977, né, do CNJ, ele prevê as centrais estaduais. Mas, como você mesmo falou, talvez cada estado haja de um jeito, atenda o cidadão de um jeito, exija, na qualificação de um título, algo diferente de um estado para o outro. O ONR, na sua opinião, então, seria tal qual uma central única que colaboraria na uniformização desses entendimentos? Nós temos esse problema. O Brasil é muito grande, né? Então, o CNJ, através do provimento 47, determinou que os estados fizessem exatamente para isso. Mas não podemos fazer, a ONR veio nesse sentido, de tentar uniformizar esses procedimentos. Porque, senão, de repente, no estado de Minas é um procedimento para condomínio, por exemplo, a incorporação, no estado de São Paulo, outro, no outro estado. Isso, a ONR veio com essa finalidade também, né? De organizar os registros eletrônicos, as transmissões eletrônicas, numa base só, numa forma só, numa formatação só, e orientar para evitar esses procedimentos disformes entre os diversos cartórios, os diversos estados. Isso é muito importante para dar efetividade. Muito bom. Muito obrigado. Eu vou, nesse bate-bola, passar para o segundo tema, sem prejuízo, as questões, tanto do segundo tema quanto do primeiro, por favor, formalizem por escrito, assim como virão também de quem está assistindo online via web. Bom, vamos passar para o PL de distrato entre aspas. Como deve ser do conhecimento da grande maioria de vocês, ontem na Câmara foi aprovado um PL, agora ainda vai passar pelo Senado, a respeito da resolução dos compromissos de compra e venda de imóveis adquiridos em incorporação imobiliária ou em loteamento, por inadimplemento do adquirente. Nós temos aqui, né, o Ibradim, ele foi beneficiado até nisso, né, ele deu sorte até nisso. O Congresso é hoje e ontem, isso caminhou para nos trazer esse assunto tão palpitante. E para poder ouvir dois dos maiores especialistas na matéria, que são Melim Chalil e Marcelo Terra.
Eu vou fazer um ping-pong e um bate-bola com vocês, então eu vou ficar levantando a bola, vocês chutam, um flamenguista e um santista, se for o Gabigol, vai chutar fora, Marcelo. Ainda bem que ontem foi empate, Marcelo. Até nisso o Bradinho deu certo. Eu vou começar com o seguinte. Antes de falar a respeito do PL, especificamente, possibilidade de resolução, se ele traz ou não a possibilidade de existência, que eu quero ouvir de vocês, percentual de retenção, forma de devolução, eu quero saber, mais especificamente, o que cada um achou, primeiro, de ter legislação específica e, segundo, da forma como essa legislação veio. Melim, você pode começar falando? Depois o Marcelo. Não sei se a sua opinião vai comungar. Vamos lá. Bom dia. Está funcionando? Não. Pega o duplo. Bom dia. O nosso Olivar é o nosso Pedro Bial, né? Ele Eu falei isso com ele hoje cedo, ele muito modesto, não, que é isso, mas vocês estão vendo que realmente é o nosso Pedro Bial. Sorte nossa também, né? Não é só o fato de ter sido aprovado um projeto. Um projeto, alguns podem gostar, outros não, gostar totalmente ou parcialmente. Na realidade, nós aqui, acho que nós todos aqui, eu, Marcelo, Olivar e a maioria, talvez, dos advogados presentes, não gostaríamos que fosse aprovado um projeto nessa extensão ou com essas minúcias, né? A gente sempre é favorável a que a lei seja a mais concisa possível, porque, na realidade, a vida prática vai mostrar uma série de situações, na realidade, concretas, que exigirão uma interpretação, e quanto mais minuciosa a lei, mais vai se exigir uma nova alteração legislativa para atender a uma nova situação da realidade. Entendíamos que poderia, eventualmente, haver uma norma sobre o rompimento dos contratos irretratáveis de promessa de venda, mas que fosse bastante sucinta, apenas, então, somente estabelecendo penalidades, ou, pelo menos, parâmetros de penalidades, e não penalidades em percentuais determinados, mas parâmetros, limites de penalidades e algum critério de composição da situação, dos valores, composição dos créditos entre as partes. Achamos que, de fato, a jurisprudência, apesar de, ao longo de muitos anos, vir se firmando num sentido assim, um pouco desviado daquele eixo que é a lei da incorporação, a atividade da incorporação e a sua própria racionalidade econômica, percebe-se que, ultimamente, ela vem se ajustando, ela vem se alinhando a esse eixo. Então, entendíamos, alguns, e entre eles eu, que talvez fosse preferível, se necessário, uma lei diante da crise avassaladora que nos atingiu nos últimos anos, desde 2014, se restringisse aquele estabelecimento de um parâmetro e de um critério apenas em relação a esse artigo da resolução. Alô? Antes de mais nada, eu queria parabenizar o Olivar e os demais cofundadores do Ibradim por essa iniciativa, por a concretização desse sonho. Vocês estão efetivamente de parabéns. Eu diria longa vida ao Ibradim. Bom trabalho pela frente. E também agradecer essa minha indicação como membro honorário. Talvez no Estatuto esteja dito jurássico, mas o Olivar foi mais simpático aqui ao fazer a apresentação. Muito obrigado a todos por essa indicação. Eu estou na linha de pensamento do Melim. Isso me faz recordar um famoso projeto de lei do Barão de Itararé de 100 anos atrás. Um projeto de lei para solucionar os problemas brasileiros. Nós sabemos que esse projeto não deu certo, né? Projeto de lei de artigo único. Cumpram-se as leis existentes. Isso resolve todos os nossos problemas. O que eu quero dizer com isso? Precisávamos de uma nova lei? Não. No mundo ideal, basta a lei de incorporação no seu texto primitivo,
no mundo ideal, basta o artigo 53 do CDC. E por que nós não estamos no mundo ideal? Porque nesses 27 anos de vigência do CDC, a demagogia prevaleceu. Gerou uma jurisprudência extremamente danosa, sem fundamento jurídico, mas com fundamento demagógico. Temos visto recentemente sinais de uma sanidade, mas ainda sinais pequenos, esparsos. E diante da crise em que o mercado sofreu nesses últimos 4 anos, não havia condições de esperar a prevalência dessa situação de correção de interpretação. Houve a necessidade, sim, de se lutar por um modelo legislativo novo. Qual é a função desse modelo legislativo novo? Cumprir a lei existente anteriormente e dar um critério, um parâmetro, para que o judiciário possa sair de uma situação de conforto de pesquisa jurisprudencial, sem raciocínio sobre o mérito da decisão, e pensar à vista de um novo texto de direito positivo. Acho que esse é o grande mérito do projeto de lei ontem aprovado na Câmara e esperamos que ele seja confirmado no Senado. Muito bom. Tratando do projeto em si, eu concordo com os dois antes, né? Não precisaria de uma lei específica, mas vamos lá. Tratando do projeto em si, ele prevê que, em caso de resolução por inadimplemento do comprador, ele terá direito, na verdade, o vendedor terá direito à retenção de até 25% dos valores recebidos na venda daquela unidade, se não houver patrimônio de afetação no empreendimento ou adotado patrimônio de afetação, a retenção poderá ser de até 50% do valor. E prevê também que a devolução se dará após a expedição do habite ou, se alienada novamente aquela unidade, tão logo alienada aquela unidade. Eu queria saber de vocês, primeiro, o que vocês acham dessa diferenciação? Segundo, o que vocês acham do patamar, que foi amplamente debatido na Câmara? E terceiro, se com isso, com a possibilidade de devolução dos valores só após o habite, se isso traz uma maior segurança para o sistema e se isso será suficiente para não colocar em risco a execução e a construção dos empreendimentos imobiliários num ambiente de muitos distratos. Eu estou dando preferência ao Melim porque ele é mais velho, mas ele falou, mas eu que tenho cabelo branco. Então, depois ele vai dizer onde ele pinta. É no Líbano? Vamos lá, Olivar. A primeira questão. Está no projeto de lei essa distinção, diferenciação entre incorporação afetada e incorporação não afetada. Mas eu diria que todas as incorporações são afetadas por essa jurisprudência. Eu, particularmente, acho odiosa esta distinção. E penso muito, nesse momento, no pequeno incorporador. Aquele que faz uma incorporação por ano, uma incorporação por vez, não por ano, às vezes 2 simultaneamente, e quando muito 3 simultaneamente. Que eu acho que essa é a grande massa estatística de quantidade de empresas, não de quantidade de empreendimentos, mas de quantidade de empresas. E essas pequenas incorporações, normalmente, elas não têm o patrimônio de afetação, não obstante uma vantagem tributária. Porque nós sabemos que o patrimônio de afetação traz custos agregados, custos diretos e custos indiretos. E a pequena empresa, para uma incorporação, talvez o patrimônio de afetação não seja a melhor alternativa empresarial. Então, fazer essa distinção que o legislador está propondo, na minha opinião, não é a ideal. Em relação a essa distinção, eu também entendo que não seria necessária, mas eu entendo que ela não seria necessária, não em relação, não neste momento, porque entendo, aliás, o Marcelo também entende isso, que a incorporação imobiliária, e eu tenho escrito sobre isso seguidamente, ela é caracterizada naturalmente como uma unidade econômica autônoma, e ela é dependente das suas próprias forças, todo mundo enxerga. O judiciário começou a enxergar isso agora. Começou agora, tardiamente. Começou a enxergar isso agora. De maneira que algumas normas da lei que aprovou o patrimônio de afetação poderiam e até deveriam constar da Lei 4591. Aliás, abro aqui um parênteses para falar sobre a nossa
a nossa legislação em geral. Eu olho para trás e vejo que, de fato, no início do século passado, era muito mais criteriosa, muito mais cuidadosa a elaboração de leis. Até hoje eu estudo pelo esboço de Teixeira de Freitas. Aquilo ali é um livro, é uma doutrina. Você lê ali, você entende tudo. Basta ler aquilo ali. E cada vez que passa, cada vez que avançamos no tempo, as leis vão ficando cada vez mais imperfeitas. A Lei 4591, como disse o Marcelo, é uma lei quase que perfeita, por uma simples razão, porque em 1959, o professor Caio Mário, na conferência da OAB, que se realizou em Fortaleza, apresentou o projeto de lei que regulamentou a propriedade horizontal. Pena que não tenha sido aprovado tal qual ele apresentou, porque em 1964, com o regime militar, que tinha como projeto priorizar a propriedade para conquistar a adesão à ideia capitalista, aprovou a Lei do Sistema Financeiro de Habitação em agosto. Mas percebeu logo que não havia uma lei que regulasse a atividade econômica para a qual era destinada esse sistema financeiro da habitação. E então, isso me contou o professor Caio Mário. E então, ele, que era chefe de gabinete do ministro da Justiça, foi chamado pelo general Castelo Branco, ou já era marechal, não me lembro, Castelo Branco, dizendo, olha, me informaram que o senhor tem um projeto de lei, está atualizado, só pode atualizar, porque nós precisamos aprovar uma lei. E esse projeto de lei, que foi levado ao Congresso, se não me engano, no dia 8 de dezembro, foi aprovado no dia 16 de dezembro de 64. Foi aprovado em 8 dias. Claro que foi aprovado em 8 dias por causa da base que tinha do projeto do professor Caio Mário. Mas ocorre que, no plenário, foram apresentadas algumas emendas que distorceram, que estão até hoje aí e que não se pode nem pensar em mexer, porque, dada essa avalanche de decisões ou de tendência pró-consumidor, poderia até piorar certas situações. Mas eu entendo acho, Olivar, que os percentuais que foram estabelecidos na lei, assim como a regra sobre a corretagem, dá um certo equilíbrio, né, à liquidação de haveres depois do desfazimento do contrato. Assim como também o momento de liquidação, né, que não poderia ser, efetivamente, demorou muito a se convencer de que é necessário que se preserve o fluxo financeiro da incorporação, e parece que não se preserva. O critério de restituição 180 dias ou 30 dias após a revenda. 30 dias após a revenda, ok, mas 180 dias nem sempre pode manter o equilíbrio do fluxo financeiro. Mas é melhor do que o que está hoje. Eu queria só complementar sobre a questão da quantificação da cláusula penal. O Código 53 do CDC diz: é vedada a previsão de perda total na hipótese de resolução, isto é, por inadimplência. E cabendo o exame caso a caso da qual a quantificação, a dosimetria da cláusula penal. Ele só veda a perda total, razão pela qual nós vamos encontrar, inclusive, jurisprudência dizendo, no caso concreto, é justa a perda total. Há um acordo antigo aqui do Tribunal de São Paulo, do desembargador Laerte Nord, estou dizendo é antigo, dos anos 90 ainda, ele diz, no caso concreto, perda total, ressalvado o direito do empreendedor de, em ação autônoma, pleitear perdas e danos complementares, diante daquele caso concreto. Quando vem a quantificação agora, dá uma dosimetria na lei, que é bastante interessante. Eu preferiria os 50% em ambas as situações, não fazendo a distinção, como já mencionei. Digo que nós aqui, do direito imobiliário, devemos lutar nos próximos 25 anos para que a jurisprudência não interprete essa dosimetria da lei, do projeto de lei, se lei convertida for, de aplicação de redução a critério do magistrado. Porque eu posso escrever na lei 50%, e se nós interpretarmos, à luz do Código Civil, a possibilidade de, à luz do caso concreto, haver uma modulação daquela cláusula penal,
nós vamos estar, daqui a 25 anos, não os nossos sucessores, mas os meus, certamente, estarão aqui debatendo a mesma situação e pensando num novo projeto de lei. Nessa linha, Marcelo, eu queria puxar para o loteamento. O mesmo projeto de lei trata da resolução em aquisição de lotes, objeto de loteamento da 6766. E aí, diferentemente da incorporação, a previsão é de que a perda dos valores pelo adquirente possa atingir até 10% do valor do contrato, além de eventual 1% ao mês de fruição, caso esteja sendo utilizado o lote. Minha pergunta é, e aí já havia, inclusive, vindo para cá, notícias de jornal a respeito, porque isso saiu nos principais jornais do país. Estaria isso colocando em risco a regra do artigo 53, ao passo que, se a perda pode ser de até 10% do valor do contrato, e se o pagamento tiver sido em valor menor do que os 10%, esse adquirente perderia 100% do que ele pagou? Qual a opinião de vocês dois? Vamos lá, estou com o microfone, eu já começo. É interessante, né? Porque na lei de incorporação, a base de cálculo é valor pago e a alíquota é de 50% ou de 25%. Na lei de loteamento, a base de cálculo é o valor do contrato e a alíquota é 10%. Acho que é só para confundir os advogados na hora de fazer a defesa. Isso traz... Pelo que eu entendi, Olivar, a sua pergunta é a integração desse dispositivo legal com o artigo 53. Se há um conflito ou não, é esta a pergunta? Porque, no meu modo de ver, na medida pode que atingir seja, 100%. Não, na medida que seja uma nova lei e não uma regra contratual, não vejo problema algum ela disciplinar algo que possa, na prática, atingir o 53. É uma nova lei posterior para uma relação de consumo numa situação concreta, específica. Não vejo conflito entre as duas leis, conflito no sentido de eficácia. Não, eu também não vejo conflito nenhum, até porque, sendo uma lei especial e sendo uma lei posterior, ela prevalece naquilo que tem de específico, e isso aqui é um caso específico. Agora, o curioso nisso aqui é que você tem, em uma mesma lei, dois critérios diferentes de liquidação, né? Um critério das arras, da perda das arras, que é o critério da lei do loteamento, e o critério de um percentual sobre o valor pago. Esse critério diferenciado, que, embora não seja, no meu modo de ver, pelo menos, tecnicamente adequado, é o que a lei prevê, e pode ter o legislador considerado diferenças assim, substanciais, peculiares, entre as duas operações. Francisco, eu quero aproveitar a sua presença aqui para ouvir a sua opinião. Eu estou até com uma dúvida aqui, porque foi votado ontem, eu sinceramente nem vi, a execução desse contrato vem para o registro de imóveis, como é a alienação fiduciária, como é o decreto a 6766? Não, a do loteamento, sim, continua o cancelamento, né? O cancelamento continua, do 32. Continua do mesmo jeito, não alterou nada. Nisso não alterou nada. Mas e a incorporação? Não, a incorporação... Não, a incorporação, não. Você tem na incorporação, já bem a propósito. Como? Não, na incorporação não alterou isso. Quer dizer, você continua tendo, em relação à incorporação imobiliária, como, aliás, em geral, o 745 de 69 prevê a possibilidade de resolução extrajudicial nos contratos em que haja a cláusula resolutiva expressa. Havendo essa cláusula, sim, se fará. Eu até levanto uma questão, ainda não tenho opinião formada, sobre como operar essa resolução extrajudicial nos negócios fora do campo da lei de loteamento. Porque na lei de loteamento há o registrador, que é o coordenador, né, o implementador da resolução. Ele tem fé pública, ele atesta que o devedor, promitente comprador, foi intimado e não purgou a mora, e, portanto, ele dá uma certidão de caracterização do inadimplemento, que enseja a resolução de pleno direito por meio extrajudicial. Na 4591, você não tem esse processamento no registro de imóveis. A dificuldade que eu vejo é como ter uma certidão isenta, imparcial, de resolução, de inadimplemento, de não purgação da mora. Por quê? Porque quem vai dizer que não foi purgada a mora é o próprio credor.
Essa é uma dificuldade que eu vejo na implementação do artigo 63 da 4591. Muito embora você tenha, na 4591, na sequência, o leilão, que é o modo que a lei encontrou para a liquidação dos créditos decorrentes da resolução extrajudicial das promessas de venda na incorporação. A esse respeito, Francisco, o projeto traz uma alteração do artigo 32 da 6766, e ele prevê que o pagamento na resolução do contrato ao adquirente se dará em até 12 meses do prazo previsto para o término da infraestrutura, se ainda não implementado o loteamento, ou da resolução, se já implementado. Mas, na sequência, ele diz que o registrador só permitirá o registro da venda de um novo lote se comprovado o início do pagamento. Então, tem um link, tem os 12 meses, mas se você vender, você tem que começar a pagar, senão você não consegue registrar. Essa é a previsão do projeto. Tá bom. Uma outra coisa que o projeto traz é a possibilidade do exercício do direito de arrependimento na aquisição dos imóveis em estande de vendas ou fora no estabelecimento comercial da incorporadora vendedora. Fazendo, talvez, uma analogia com os 7 dias do Código do Consumidor na aquisição de bens, ou pela internet, ou de qualquer forma, não no estabelecimento de venda. Eu queria entender isso melhor de vocês dois. E isso foi uma exigência, né? Nós sabemos que isso era um pleito que vinha desse projeto. E por quê? Qual a ideia? A mim não faz sentido. O estande de venda é o local para você entender, conhecer o produto e receber todas as informações. Queria, Melim, que você comentasse um pouco. Já conversei com você sobre aqueles tais 14 dias, que é tão comum mundialmente, da possibilidade de existência. Na verdade, esse dispositivo foi gerado por uma insistência muito grande dos representantes dos consumidores, dos órgãos de defesa dos consumidores, no sentido de assegurar a denúncia do contrato. Então, você derrogaria, de modo indireto, de modo tácito, o artigo 32, parágrafo 2º, né, que trata da irretratabilidade, né? E, ao longo de muitos meses, talvez até mais de um ano, nós lutamos para que não se retrocedesse a esse ponto, de permitir a denúncia do contrato, né? E em várias minutas que vieram do Executivo e de vários setores, aparecia lá o promitente, o comprador poderá denunciar o contrato. Foi muito difícil reverter essa situação. E a reversão dessa situação se deu por meio dessa quebra de resistência com a outorga do direito de arrependimento. Direito de arrependimento que pode parecer impróprio diante de um contrato irretratável, mas no contexto da incorporação ele até se ajusta com a ideia do prazo de carência que é concedido ao incorporador. Então, ambas as partes hoje, por esse projeto aqui, pelo menos, na incorporação imobiliária, tem um prazo de carência para confirmar o contrato. Na verdade, não é nenhum direito de arrependimento. Seria, no meu modo de ver, um prazo de carência para confirmar o contrato, tanto do ponto de vista do incorporador, quanto do ponto de vista do adquirente. Eu tenho dúvida quanto ao momento de iniciar esse prazo, se o momento e o local, estande ou não. Na realidade, eu tinha proposto 14 dias numa mesa de reunião, por analogia ao que se tem no direito europeu com relação à multipropriedade, sobre a qual o Marcelo conhece muito bem, porque fez o projeto de lei, que foi aprovado já no Senado, da regulamentação da multipropriedade. Vocês dirão, mas a multipropriedade é diferente da incorporação? Claro que é diferente, mas é a situação mais próxima de comercialização de imóveis. E o que justifica, na doutrina portuguesa, pelo menos que eu tenho lido sobre essa matéria, justifica essa carência para o adquirente desistir do contrato ou confirmar a irretratabilidade, o fato de que ele compra empolgado com todo o ambiente que envolve a aquisição num estande, que nós sabemos, né? E me pareceu bastante razoável isso, porque vencidos os 14 dias, o contrato aí sim passa a ser definitivamente irretratável. Você quer complementar? Não, só para complementar, eu particularmente sou absolutamente contra essa possibilidade. Acho que a operação do imóvel, por mais emoção que tenha, ela é de uma certa dimensão
que ela não permitiria, no meu modo de ver, esse prazo de meditação posterior. A meditação é anterior e não posterior. Não é uma modalidade de venda agressiva, aquela venda do americano, door-to-door, ou a venda... o direito português tem uma expressão peculiar, como só ia acontecer no direito português, que está me falhando agora, de venda agressiva, né? Não é a venda von chama. O consumidor ele vai ao estande, ele não cai no estande de forma não esperada, ele tem tempo de ver, examina, e essa meditação de 7 dias gera uma instabilidade no próprio negócio. Acho bacana, e tem empresas que fazem isso voluntariamente criando essa regra. Acho legal, regra de mercado. Agora, uma imposição legal, fazer todo um esforço de venda, um lançamento maravilhoso no final de semana, sucesso total como já tivemos em anos recentes, de venda de 100% do empreendimento naquele final de semana. 7 dias depois, vem uma chuva de desistências. Não consigo comparar isso ao prazo de carência, Melim, desculpe-me, porque o prazo de carência é uma desistência motivada, nas condições expostas no memorial de incorporação. Não é quero desistir porque não quero mais fazer o empreendimento. As condições previstas não devem ser implementadas para dar a desistência da carência. Aqui não, aqui não quero mais brincar de comprar, desisto. Então, você diria que os 7 dias poderia ser concedido apenas no prazo de carência, Marcelo? Do incorporador? Aí você poderia dizer que os 7 dias só poderiam ser usados durante o prazo de carência? Porque aí você equilibraria. Nunca, ok. Eu acho que nunca. Tem que pensar antes de assinar. Assinou, o contrato é vinculativo. Já já nós vamos passar para as perguntas. Eu quero entrar num tema que eu acho bastante importante. A técnica de redação desse projeto fala em resolução, não fala em resilição, muito menos unilateral. Nós temos visto, nos últimos anos, o pedido de desistência imotivada por alguns adquirentes, em alguns casos. Muitas vezes aplaudida, abraçada pelo Poder Judiciário. A enxurrada de distratos impactou fortemente o nosso mercado imobiliário. O projeto de lei inicial, esse aqui aprovado ontem é um substitutivo, falava em desistência imotivada do adquirente. E aqui, diferentemente, não fala. Nós podemos dizer que, por esse projeto, na opinião de vocês, o que está sendo regrado e tratado é a forma de resolução em caso de inadimplemento do adquirente, mas, de maneira nenhuma, ele consagra o pedido unilateral e motivado de desistência? Eu acho que, realmente, ele, diferentemente da ideia original, ele é uma evolução significativa, esse projeto ontem aprovado. Ele não consagra o direito de desistência imotivada, o que seria um caos para o mercado, mas ele regra aquela possibilidade em que o consumidor deixa de pagar sem ter justa causa para o não pagamento. Nas situações de justa causa, aplicam-se as regras gerais. Pode até ser que ele tenha direito a 100% de devolução e mais alguma coisa. Mas sem justa causa, não. O contrato é revogável e retratável. Ele pode provocar isso deixando de pagar. Então, ele pode desistir deixando voluntariamente de pagar. Aí aplica-se a regra estabelecida. Eu concordo com o Marcelo. Foi uma grande evolução. Foi uma grande evolução. E, na realidade, embora a gente veja decisões díspares no judiciário, na realidade, as decisões mais bem fundamentadas, em que o relator, o prolator da decisão, se aprofunda na apreciação da manifestação de interesse de resolver o contrato pelo adquirente, se fundamenta com a teoria do inadimplemento antecipado, que é perfeitamente compreensível, razoável e aplicável não só a este caso, mas a qualquer outro caso. A qualquer outro caso. Evidentemente que o contratante que se vê neste momento ou nos próximos momentos da execução do contrato impossibilitado ou prestes a ficar impossibilitado de cumprir o contrato,
pode manifestar essa impossibilidade e requerer a resolução. O que é importante é que se consolide a ideia de que isto é resolução e não resilição, porque resilição, evidentemente, é inadmissível diante do parágrafo 2º do 32, né, que trata da irretratabilidade, não é possível a denúncia do contrato. O Marcelo cutucou aqui e falou assim, e esse parágrafo? Tem um parágrafo aqui no projeto que diz o seguinte, poderão as partes em comum acordo, é o 12, poderão as partes em comum acordo, por meio de instrumento específico de distrato, definir condições diferenciadas daquelas previstas nesta lei. Isto é, no momento, não no momento do contrato. No momento do distrato, as partes estabelecerem regras diferentes das constantes do contrato. Eu pedi para o Olivaco tocar, porque eu não sei interpretar isso ainda. Será que, por exemplo, tem uma cláusula penal de 25%, na situação X. No distrato, essa cláusula penal pode ser convencionada em 15%? Sem dúvida alguma. Sim. Poderá ser convencionada em 40%? Em 70%? Teremos grandes debates a esse respeito. Sem dúvida. Sem dúvida. Mudança de prazo, de devolução. Sem dúvida. Quer opinar? Não? Vamos às perguntas. Francisco Rezende, vou te trazer de volta aqui ao debate. Pergunta, Marcos Kikunaga, nosso colega. Tendo em vista a segurança jurídica dos registros públicos, principalmente o registro imobiliário, qual o motivo dos oficiais exigirem o depósito prévio dos emolumentos? A lei. Os emolumentos são regulados por leis estaduais, né? A lei determina que os emolumentos... Agora, o motivo que a lei exige são vários, né? Porque muitas vezes registra, depois o sujeito não vai pagar, mas, no fundo, é a lei sem... Tem uma justificativa da pergunta que eu acabei não terminando. Considerando a natureza tributária dos emolumentos, é legítimo antecipar essa cobrança do ato do registro sem a prática efetiva do seu fato gerador? E aí ele comenta, eu entendo, Marcos, que o direito à prenotação é um direito absoluto, artigo 12 da Lei 6.573, enquanto o direito ao recebimento dos emolumentos, previsto na lei, como aqui mencionado por você no artigo 14, só terá eficácia após o ato registral. Como fazer? Eu entrego o contrato, a escritura no cartório, o cartório prenota, e se eu registrar, eu sou responsável por isso. Hoje, especialmente, os tribunais, vários penduricários foram pendurados aí nos emolumentos. Se eu registrar, eu sou responsável por isso, pelo recolhimento, etc. Se eu não registrar, o sujeito não pagou. Como fazer? Então, a solução da lei foi fazer um depósito antecipado, se não registrado, devolve. Né? Devolve aquele valor, a gente tem 30 dias para registrar, mas eu acho que não tem outra solução. Né? Deixar aquilo sem pagamento é como mais ou menos o imposto de transmissão. O imposto de transmissão, o ideal seria pagar depois do registro, com a transmissão da propriedade. Mas ninguém aceita isso, né? O município nenhum aceita. Você paga para registrar. Se não registrar, você pode, ou desistir do negócio, você pode requerer devolução. Eu não vejo saída para esse problema. Muito bom. Marcelo e Melim. Perguntas estão vindo sem nome, isso é um perigo, hein? Por favor, assumam o ato. Vocês acham que as regras estabelecidas nesse PL serão aplicadas também para empreendimentos incorporados com recursos do programa Minha Casa Minha Vida? Pode repetir, por favor? As regras desse PL, elas são aplicadas também em empreendimentos no ambiente do programa Minha Casa Minha Vida? Sim, eu creio que sim, porque o Minha Casa Minha Vida também é feito sob o regime da incorporação imobiliária, sem dúvida nenhuma. Embora não se faça nenhuma menção a ele, mas, salvo engano, o Marcelo pode me corrigir se eu estiver equivocado. O Minha Casa Minha Vida não é submetido ao regime da incorporação? Como nós estamos entre advogados, eu vou responder como tal. Depende. Depende do quê? Do sistema de contratação do financiamento. E, normalmente, no Minha Casa Minha Vida, é o crédito associativo, onde o domínio é transferido desde o momento zero, razão pela qual o não pagamento, eu acho que não gera essa possibilidade de desistência. Acho que não se aplicaria essa regra, como não se aplica ainda hoje na vigência do sistema atualmente vigente. Você tem razão, Marcelo, desculpe. É que eu estava pensando na promessa de compra e venda. Mas lá sim, você tem razão. Lá tem transmissão de domínio.
Ainda sobre o PL, a capacidade financeira se enquadraria na rescisão imotivada ou não? Ela precisa ser comprovada para se enquadrar como motivada? E aí? Eu creio que sim. A incapacidade de pagamento é o fundamento, é a causa de pedir. motivação. É a motivação, é a causa de pedir. E ela tem que ser demonstrada, obviamente. Como nós já debatemos muito também, né, Melim? A incapacidade financeira posterior à assinatura do contrato é um fato superveniente. Como fato superveniente, motiva aí o pedido de resolução do contrato. Vamos lá, esse tema é pantanoso, né? Vamos ver se eu entendi, Olivar, o que você fala. São duas questões, né? A necessidade da demonstração do alegado, eu acho que sem dúvida, e se, ainda que verdadeira, a perda de capacidade financeira, se isso dá uma causa a uma rescisão motivada ou imotivada do contrato. Se nós entendemos que é uma rescisão, uma extinção motivada, qual é a consequência? É a aplicação dessa regra? Aí eu não sei se é isso que está escrito aqui, eu tenho, sinceramente, dúvidas a respeito. Acho que aí na linha, vou tomar a liberdade de mencionar o desembargador Francisco Loureiro, que vai participar do painel aqui, que aqui está, e que tem um artigo a respeito. Se eu falar alguma impropriedade, por favor, me corrija, desembargador. A resilição unilateral não é permitida pela legislação. Porém, se o adquirente, após a assinatura do contrato, comprovar que ele não tem condições financeiras para arcar com aquele preço assumido, isso sim possibilitaria a resolução. Aí, como que essa resolução vai ser abraçada ou não para a lei, é o que nós vamos entender daqui para frente, né? Doutor Francisco Rezende, você está sendo parabenizado aqui, abre aspas, pelo longo, incansável e brilhante trabalho na aproximação do registro de imóveis com o cidadão, simplificando a atividade registral. Muito obrigado. A pergunta, fecha aspas. Pode saber que tem coisa. É igual desembargador, se elogia no começo do voto, pode saber que atrás tem pau. Agora vem a pancada. A pergunta é aberta. O que o senhor acha do futuro, também abre aspas, o que o senhor acha do futuro do direito registral imobiliário? Como que o senhor enxerga isso? Fecha aspas. Eu enxergo que depende muito do nosso trabalho, na verdade, de nós registradores. Eu acho que é um grande sistema, o sistema brasileiro de registro é um grande sistema, a gente conhece sistemas de outros países, né? É um sistema seguro, não tem dado, em geral, problema, né? O sistema alemão, por exemplo, é muito rígido, né? Já o português muito avacalhado. Então, o nosso sistema é um sistema muito bom. Eu acho que depende da gente, a gente tem que fazer a nossa parte, não ficar criando firulas, buscar, na verdade, a solução do problema. Quando você não registra, entrega a solução para aquele problema dele. Então, eu acho que nós temos um futurão pela frente. E por isso que eu falei um pouco da história do registro. Só tem agregado atividades ao registro imobiliário, atividades ambientais, né, tributárias estão chegando, administrativas estão chegando. Eu acho que cada vez mais vem para o registro uma situação de dar publicidade e segurança a esses negócios jurídicos. Eu vejo com muita verdade, com muito otimismo o sistema registral imobiliário, só vi crescer nesses 46 anos que eu trabalho nisso, e eu acho que depende, a gente tem que, a partir da Constituição de 88, vieram muitas inteligências brilhantes para o registro, com os concursos, graças a Deus, eu acho que a tendência é realmente crescer. Agora tem outro problema, nosso colega levantou o problema de emolumentos. Não é só emolumento, de pendurado no emolumento tem opção de coisa, né? Então, essas coisas precisamos de resolver, talvez legislativamente, mas não o sistema registral imobiliário. Ele é muito bom, muito perfeito. Muito bom. Voltando ao distrato. O PL, no seu artigo 4º, diz: esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Vou fazer uma pergunta fácil para vocês dois. O cliente te liga e fala: ô Marcelo, e aí, quer dizer então que tudo que está parado aqui, que vai sair, sejam as medidas judiciais que o seu escritório cuida para mim, seja aquelas que vão cuidar, seja os contratos que eu assinei há 2 anos, que eu estou morrendo de medo de chegar ao habite e o sujeito aparecer falando que não quer mais. Tudo isso é abraçado pela nova lei? Esse é um outro campo pantanoso. Esse é um outro campo pantanoso. Aliás, eu e o desembargador Loureiro, a respeito da lei
13465, em relação à alienação fiduciária, também discutimos isso. Essa lei é de direito material ou de direito processual? Eu não sei, ainda não refleti sobre isso, mas eu tenho a impressão que se trata de direito material. Não tenho bem certeza ainda, não refleti o suficiente para formar juízo. O que você acha, Marcelo? Isso me faz lembrar, há muitos anos, um advogado colega nosso, infelizmente já falecido, ele falava para mim, mais velho, uns 15, 20 anos mais velho do que eu, ele dizia, eu estava no início da carreira, ele dizia, advogado não deve escrever doutrina. Não é? Então, com essa ressalva, eu vou dar uma opinião aqui. Eu acho que, quando veio com a defesa do consumidor, o setor lutou e venceu esta batalha pela interpretação de que o CDC ele se aplicaria a contratos celebrados após o início de sua vigência. Não preciso dizer mais nada. E, pontualmente, antes de encerrar, eu quero ouvir de vocês, na linha desse quadro, dos desafios do mercado imobiliário, da nossa atuação juridicamente nesse mercado, da importância, o que vocês acham, o que vocês esperam, começando pelo Marcelo, para chegar até o Francisco. Eu acho que eu não vou falar do mercado imobiliário, vou falar da advocacia no mercado imobiliário, e, mais precisamente, afunilando, dando foco na advocacia em favor do empreendimento imobiliário, para não sair muito do... que o tema é muito amplo. Eu acho que nós temos um primeiro desafio, sabemos lidar, conviver e aprender com a inteligência artificial. Acho que nós, advogados, cada vez mais estaremos trabalhando com o auxílio de uma inteligência artificial, fazendo com que a nossa atividade intelectual seja ainda mais importante do que a inteligência do computador. Esse vai ser o nosso grande desafio nos próximos 10, 15 anos. A manutenção da importância da nossa atividade, não obstante uma inteligência artificial cada vez mais operante. Um segundo desafio, na minha opinião, que não é um novo desafio, é um velho desafio. Nós temos que lutar no nosso dia a dia com essa insegurança jurídica decorrente da documentação imobiliária. O princípio da concentração, que era uma luz no final do túnel, ainda não se concretizou. Não se concretizou porque a própria lei que o estabeleceu é muito falha, deixando de lado o crédito fiscal e deixando de lado, não na lei, mas na prática, o crédito trabalhista. Eu acho que esse grau de insegurança que nós temos, que ele se incrementa a cada dia pela inteligência artificial, que hoje em dia, por um clique de botão, você sabe da vida de todo mundo. Será que eu tenho, muitos aqui já ouviram falar isso, né? Tem que estudar mesmo o grupo econômico? É realmente necessário? Desconsideração direta, desconsideração indireta. Será que isso faz parte do nosso sistema? Será que essa burocracia, que não é nova, ela é velha, só que ela está cada dia pior? Eu brinco sempre, vocês já ouviram também, muitos aqui ouviram, que eu não quero mais ser advogado de comprador, eu quero ser advogado de vendedor, é muito mais fácil. Ser advogado de comprador hoje é uma insanidade. Não paga o trabalho, vocês sabem disso, não paga o trabalho. O grau de risco que o profissional está exposto é inimaginável. Quando eu digo, jovem, faça outra coisa na vida, não é por medo de concorrência, não. É um conselho de alguém que sofre diariamente. Tá? Se quiser, venha, mas seja consciente. É um risco fenomenal, cada dia pior. Eu acho que esse, entre vários tantos outros desafios que a nossa atividade enfrentará, eu chamaria a atenção. A inteligência artificial, aprendemos e convivemos com ela, e aproveitarmos isso tudo para repensarmos o nosso dia a dia. Não sermos apenas aquele burocrata. Ah, por que você pede a certidão amarela, amarelinha? Ah, porque eu aprendi assim. Por que serve essa certidão? Qual é a finalidade dessa certidão? Ela é realmente necessária? Ah, mas todo mundo pede. É a coisa mais frequente hoje. E nós aqui estamos, o Olivar já está cansado de ouvir isso, né? Nós estamos aumentando a linha de corte. Nós mesmos, nós advogados, estamos subindo no banquinho, colocando uma corda no pescoço, esperando que alguém chute o banquinho.
Quando nós começamos, vamos pedir, então, não é mais 10 anos, não, porque a praxe tá velha. Vamos pedir 20 anos. Vamos pedir sempre de grupo econômico, a despersonificação direta ou indireta. Isso. Nós vamos criar um hábito do bom pai de família, que mudou, estamos aumentando a linha do sarrafo. Nós não vamos conseguir pular esse sarrafo nem com auxílio de vara. Eu diria tudo o que o Marcelo falou e acrescentaria mais uma coisa. E aí entra o Ibradim, os associados do Ibradim e todos aqueles que querem agregar seus esforços junto ao Ibradim. O Ibradim vem com uma intenção, com um desafio e com uma ambição muito grande de empenhar-se pelo aperfeiçoamento da ordem jurídica no campo do direito imobiliário. E nós temos aí várias disposições, e temos pela frente uma dispersão legislativa, leis espalhadas para todo lado, diferentes disposições, normas sobre a mesma matéria em distintos diplomas legais. Um exemplo, sobre a alienação fiduciária. Sobre a alienação fiduciária, a 13465, em julho, aprovou algumas alterações, e a 13476, em agosto, aprovou outras alterações. Né? Quer dizer, e a ideia que está naquela lei de agosto já estava na proposta que fizemos na anterior, que era o quê? Que era restringir o perdão da dívida aos contratos de financiamento habitacional. Ponto. É só isso que precisa. Não precisava elaborar uma lei com 3º, 4º, 5º, 6 artigos para dizer só o seguinte: olha, nos contratos de crédito com limite não se aplica o perdão da dívida. Escreveram 6 artigos para dizer isso. Não precisava, bastava um parágrafo na 9.514 para dizer só vale para o habitacional. Isso, além disso, você tem na 13.097, o artigo 55, que afasta o risco de evicção em relação aos imóveis adquiridos na incorporação imobiliária. Ora, é um dispositivo que deveria estar dentro da lei da incorporação imobiliária, dentro da lei 4591. Então, só 2 exemplos, mas há uma tal dispersão legislativa que está a exigir do advogado e do estudioso um trabalho doutrinário e um trabalho de estudo, de pesquisa, e de debate, e para isso o Ibradim está aí, está se dispondo a oferecer o campo para a gente discutir isso, e estamos buscando esse empenho de todos vocês. Veja, por exemplo, só para encerrar, a questão da proteção, da preservação do patrimônio da incorporação imobiliária. Você tem a lei, você tem a lei 4591, provavelmente, é o patrimônio de afetação, e você tem agora a impenhorabilidade do novo CPC, né, que vai na mesma linha, que generaliza a ideia da preservação do patrimônio. É o patrimônio de afetação generalizado? Não é propriamente, mas é a preservação do fluxo financeiro da incorporação, que é exatamente o objeto da afetação. Mas você tem também o 55, que protege o adquirente. Então, tudo isso são meios de proteção do empreendimento, do negócio. Na medida em que o negócio é protegido, protegem-se todos os seus protagonistas, sobretudo os trabalhadores, os adquirentes, né, além do financiador e do próprio incorporador. É esse o grande desafio que nós temos, de tentar reorganizar e sistematizar essas normas erráticas e dispersas no sistema legislativo brasileiro. Na nossa parte, os desafios, primeiro, da efetividade que existe. Né? Vou até contar um caso. Quando fizemos no Código de Normas de Minas, eu fiz questão de colocar lá que a certidão de óbito não precisava de ser revalidada. Por quê? Porque tinha cartório que estava exigindo a revalidação da certidão de óbito. E eu tive pessoalmente, eu falei, gente, as certidões devem ser revalidadas, mas de óbito não. Eu tive no cartório com o... alguns conhecem o formal de partido do doutor Ariosvaldo Campos Pires. Naquele cartório, eu falei assim, escuta, pelo amor de Deus, você está pedindo a revalidação do certidão. Eu só conheço um que ressuscitou. Aí, ele falou assim, 2, você esqueceu de Lázaro. Eu
Eu falei, não tem jeito. Então, isso nós precisamos da efetividade. E eu acho que o registro eletrônico vai propiciar isso que o doutor Marcelo Terra falou. Quer dizer, a gente consultar o Tribunal do Trabalho, saber se tem ações, essa interligação que, na verdade, é o registro eletrônico, e não o registro em si, que já os cartórios já fazem eletrônico, essa interligação com a administração, com o judiciário, para evitar isso de vai, busca, pega isso, pega aquilo, pega uma certidão de protesto do Estado. Pelo amor de Deus, para que isso? Né? Então, esse é o desafio que tem que ser vencido por nós todos. Muito bom. Faltaram algumas perguntas, eu vou passar aos painelistas, depois, pessoalmente, vocês conversam. Infelizmente, chegamos ao limite do tempo. Com isso, encerramos esse primeiro painel. Muito feliz, eu agradeço Marcelo Terra, a quem eu devo muito e a quem eu tive o prazer de trabalhar desde o começo da minha carreira. Melim Chalhub, um tremendo conhecedor de direito imobiliário, a quem temos o prazer e o privilégio de ter tantos artigos e livros escritos. Muito obrigado. Francisco Rezende, que aqui representa os oficiais de registro de imóveis, e não podia ser outro senão ele para representar. Muito obrigado.